Bom, irmãos, estamos no último dia do ano, louvando, exaltando o nome do nosso Deus. E com certeza, se eu perguntar a cada um dos irmãos o que você quer para 2026, haveria diversidade de sonhos, expectativas, projetos, coisas que nós idealizamos. Mas se eu pudesse, depois de ouvir todos vocês, fazer um resumo daquilo que vocês querem, independentemente da área que seja, eu sei que eu poderia resumir em uma palavra: felicidade. Todos nós queremos ser felizes. E Deus nos chamou para sermos felizes. Pensando na primeira pergunta do nosso breve catecismo, nós temos lá: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter alegria nele para sempre. Então, felicidade é aquilo que nós queremos para 2026. Eu vou recitar um salmo. Você que tem familiaridade com a Bíblia, logo vai identificar, vai saber. Você que ouviu a Raquel cantando já sabe qual é o salmo que eu pedi para cantar dentro do próprio texto. O salmista nos diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, em cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Não são assim, meus irmãos. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o Salmo primeiro. O primeiro Salmo da Bíblia, Salmo de número 1, que a maioria dos comentaristas entende que, embora ele não tenha sido escrito com esse propósito, ele funciona, ele foi colocado aqui como um prefácio do Saltério, como um prefácio do livro de Salmos, como uma apresentação do que é ser feliz, toda aquela poética que vai ser recitada durante 150 salmos na Bíblia. Aqui nós temos uma apresentação, aqui nós temos um prefácio. E esse salmo, ele fala de maneira positiva do bem-aventurado, do justo, e fala e mostra o que ele não faz e mostra o que ele faz, e mostra o contraste, grande contraste, forte contraste com o ímpio, com aquele que não teme a Deus. Aqui nós vamos ver uma forma, um manual, se é possível usar essa expressão, ou pelo menos princípios seria melhor, para sermos felizes, não só em 2026, mas durante a nossa vida. Bem-aventurado. Bem-aventurado, no grego, e é a tradução que esse texto recebe na Septuaginta, texto escrito em hebraico, traduzido para o grego na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. E na versão grega a palavra é Makarios, que é a mesma palavra com que começa as bem-aventuranças. Lá no capítulo 5, quando Jesus inicia ali o Sermão do Monte, e que paralelo bom podemos traçar, da mesma forma que os Salmos, o Salmo 1 introduz o Saltério,
as bem-aventuranças introduz o Sermão do Monte. E Jesus começa dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque assim fizeram com os profetas antes de vós. Regozijai-vos, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Então, bem-aventurado, a felicidade, e aqui a gente precisa estabelecer uma diferença. Qual o conceito que eu tenho de felicidade? Qual o conceito que o mundo tem de felicidade? A felicidade que nós anunciamos não é estar feliz, que é circunstancial, que está sujeito ao tempo, às intempéries emocionais da nossa vida, a se eu estou bem financeiramente ou não, se eu tenho saúde ou não. Isso é algo circunstancial, mas nós estamos falando de ser feliz. A felicidade, segundo o mundo, às vezes é encontrada no fundo de uma garrafa, ou numa explosão de algum tipo de emoção, mas isso tudo é passageiro. O homem é como a erva, e a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai no seu fundo. Nós estamos falando de uma felicidade, um estado, como algo inerente, como algo que Deus nos dá. E ele começa: bem-aventurado é o homem. E aí nós temos aqui esse homem sendo descrito pedagogicamente de maneira negativa, o que ele não faz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você já deve ter percebido aqui a gradação, o progresso que o escritor usa. Primeiro ele fala: anda, se detém e assenta-se. Progresso. E com a conclusão, as mesmas palavras, outras palavras como ímpios, pecadores e ex-carnecedores. Outro progresso. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquele homem que o andar, seria uma primeira fase. E você observa aqui nas nossas vidas, um vício, um problema, seja ele qual for, às vezes ele não vem de uma maneira assim repentina, ele vem de maneira paulatina, de maneira lenta. E com o pecado acontece a mesma coisa. Então, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, a saber, ele não se apropria das opiniões, dos pensamentos daquele homem que é ímpio. A palavra ímpio é o contrário, é o antônimo de pio, de piedoso. Então, o homem bem-aventurado, ele não atende, ele não segue, ele não anda, ele não caminha conforme a opinião daquele que é ímpio, daquele que pensa diferente daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós, na verdade, somos chamados a termos a mente de Cristo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos pecadores, não se detém. Aí você imagina quando você está indo à rua e normalmente a Cláudia fala assim: vai, mas vai rápido. Aí você vai, mas você encontra alguém. Aí aquele alguém dá um tchau, você cumprimenta, aí você vai seguir, mas de repente você para. Você parou, conversa vai, conversa vem,
e daqui a pouco o negócio progride, você já sentou, aí já está batendo papo, já até esqueceu do que ia fazer, aí depois já sabe, né, que o problema ele aumenta. Bem, é uma gradação, então não se detém, não para. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Todos nós somos pecadores, todos nós continuamos sendo pecadores. O conselho aqui é não permanecer muito tempo nessa situação. O pecado na vida do crente é um acidente, não uma rotina. É algo que foi um acidente e não é algo que deve se repetir sempre. Então ele não se detém, ele se suja, ele se incomoda, ele quer sair logo daquilo ali. Ele não se detém, ele não tem prazer naquela sujeira do pecado. E não se senta. Quando você se senta, aí você já está confortável. É quando a pessoa já perdeu o sentido, já está com a mente cauterizada, já está com o coração empedernido, sensível para aquilo que Deus fala, e ele está agora vivendo sob total influência do mal. E olha o nível aqui de pecadores que ele está citando: o ímpio, o pecador e o ex-escarnecedor. Nem todo mundo que é um pecador é um escarnecedor. O que é um escarnecedor? É aquele que zomba da fé, é aquele que zomba de Deus, é aquele que faz piadas com as coisas do Senhor e diz: ó, com esses você não deve andar, não se assenta nessa roda, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Santo Agostinho, no século IV, ele estabelece nesse texto uma diferença entre estar dentro da lei e estar sob a lei. E eu achei essa distinção bastante proveitosa. Dentro da lei é quando você ama a lei, quando você faz de coração. Agora, o prazer sob a lei é quando você está coagido, quando você é forçado. E aí diz: o primeiro, aquele que está dentro da lei, é livre. O que está sob a lei, coagido, ele é um escravo. Timóteo chega a escrever que a lei não foi feita para os justos, ela foi feita para os pecadores. E ele especifica para os patricidas, para os marricidas, para os homicidas, para as pessoas que praticam o mal, para eles que existem ali. O homem bem-aventurado, e bem-aventurado significa mais do que feliz, uma felicidade maior do que a gente costuma imaginar. Esse homem, ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei e a Bíblia é mais do que um papel, ela está gravada no seu coração, ela está na sua mente. Tomás de Campos, ele disse uma frase que ficou gravada na história, que é o seguinte: não tenho descanso em nenhum outro lugar a não ser no canto com livro. Medita de dia e de noite. É mais do que ler, é meditar. Uma comparação aceitável é aquela dos animais que ruminam, né? Você come, o bicho come e ele depois vai ficando ruminando aquilo ali durante muito tempo. Nós, se queremos ser felizes, o nosso prazer está na lei do Senhor, a gente medita nela de dia e de noite, o tempo todo. A gente lê e fica meditando, pensando: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer ser feliz? Quer viver essa felicidade? Mais do que votos
às vezes da boca para fora, e por vezes cheio de falsidade, seja aquele que se desvia do caminho do mal, seja aquele que não anda, que não se detém, que não se assenta com aqueles que são pecadores, que são mais influências. Afaste-se daqueles que querem afastar você da presença do Senhor. Bem, e ame, medite, dia e de noite. Dia e noite pode ser o tempo todo, tanto de dia como de noite, ou simbolicamente, nas horas boas, nos momentos bons, nos momentos de luz, nos momentos de alegria, e também nas horas de escuridão, nas horas de trevas, na hora de aflição. A gente, na hora da aflição, a gente tem paciência, na hora da prosperidade, gratidão, e na hora da oportunidade, a gente tem uma ação zelosa, tudo produzido pela meditação na palavra do Senhor. Versículo 3, prurido, dizendo o que esse homem, o que esse ser humano, esse homem, essa mulher é. E aí tem a ver com a essência. A comparação é muito forte. Ele é como árvore plantada junto a correntes ou ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou tudo quanto ele faz prosperará. É como árvore, e veja bem, como árvore plantada, não é uma árvore silvestre, não é uma árvore que nasceu num lugar sem planejamento, foi uma árvore plantada, num lugar escolhido, num lugar cuidado, num lugar determinado por Deus. Assim é você, como uma árvore plantada. Deus plantou você, Deus escolheu onde você deveria estar, plantado junto a correntes de águas. Que maravilha! Que maravilha saber que nós somos isso, diante de tantas preocupações que o mundo apresenta. Quando a gente vê essas retrospectivas, a gente vê coisa boa e coisa ruim. Quando o pessoal fala das prospectivas, daquilo que vai acontecer depois, a gente fica às vezes, olha, não sei, né? Vai aumentar isso, inflação, vai ter dificuldade, tem guerras acontecendo, né? E a gente fica pensando, como que nós vamos fazer? Mas olha, você é como uma árvore plantada junto a correntes de água. Sabe o que significa? Essa metáfora nos ensina. Se você fosse uma árvore em qualquer lugar, se não chover, se o tempo não for favorável, você vai secar, você vai murchar, você vai morrer. Mas essa árvore plantada junto a ribeiros, a correntes de águas, se não chover, ela tem água. Se o tempo não estiver bom, as suas folhas continuam verdes. Se tiver uma estiagem prolongada, no tempo certo, no tempo de dar fruto, no tempo de produzir, os seus frutos vão ser os mesmos, são tão bonitos, tão doces, tão açucarados, tão belos, como se o clima estivesse perfeito, porque ela não depende do clima, ela está junto a um ribeiro de água, uma corrente de água, e dali ela tira a sua vida. Isso quer dizer que nós não dependemos, irmãos, somente de fatores externos, porque nós somos plantados, temos raízes, e nós podemos pegar dessa fonte. Que fonte é essa? Disse Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura lá em João, no capítulo 7, quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas. O mesmo Evangelho de João,
antes, no capítulo 4, ao encontro de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus disse: olha, quem beber desta fonte, que sou eu, quem beber da fonte de Jacó, vai ter sede de novo. Mas quem beber de mim, nunca mais terá sede. Nós não precisamos, nós não dependemos, a nossa vida não está nas mãos de fatores externos. Nós temos o nosso Deus. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Não é fora de tempo, é no tempo certo. E nós somos chamados para frutificarmos. Lá em João capítulo 15, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Todo ramo que permanece em mim, esse dá muito fruto. A nossa maior preocupação, como eu reiteradamente digo, o problema de Israel não era o Egito, que era poderoso. O problema de Israel não era o Império Babilônico. O problema de Israel não eram os assírios, e nem depois os persas, e nem depois os gregos, e nem os romanos. O problema de Israel era quando ele desobedecia a Deus, quando se afastava do caminho do Senhor. O nosso problema não são as artimanhas do inimigo, não é as dificuldades que nos apresentam. Nós não temos que ter medo da besta, ou da marca da besta, ou do fim dos tempos. Nós temos que pensar que está em comunhão com Deus. Aí no tempo certo, ligado a Jesus, a videira verdadeira, nós vamos dar frutos. E quanto mais fruto, Ele limpa para dar mais fruto ainda. Quanto mais trabalho a gente tem. Quanto mais abençoado, quanto mais próximos, mais nós também abençoamos. E não é só a essência, não é só por dentro, é por fora também. Já viu aquela história? Você é muito bonito por dentro, né? Você é muito bonito por dentro, por fora, não sei, né? Aqui tem o fruto, mas tem a beleza externa também, que são as folhas. Não é só o fruto que está bom, não é só a obra que funciona, as palavras também funcionam, o exterior também está bonito, nem as folhagens murcham, está tudo seco ao redor, mas essa árvore, ela está com as folhas verdes, viçosas, bonitas. E sabe por quê? Isso não é dela, é porque ela foi plantada. Isso não é dela, é porque ali tem uma fonte de águas. Não somos nós, irmãos. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos supre, é o Deus que nos alimenta. E mais uma vez um contraste. O autor do Salmo, ele estabelece aqui vários contrastes. Se o piedoso é assim, esse homem é bem-aventurado, versículo 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Eu peço licença, mas olha, parece que o autor ele foi exagerado demais aqui nessa contradição que ele estabeleceu. Porque, naturalmente, se eu estou falando uma árvore que produz frutos, uma árvore com as folhas verdes, viçosas, e se eu vou estabelecer um paradoxo natural, o que eu vou falar? Uma árvore que não produz frutos, uma árvore com as folhas secas. Mas ele vai além disso. Ele diz: olha, ao contrário dessa árvore viçosa e frutífera, fértil e bonita, o homem ímpio é como palha. Como palha. A palha não tem peso, a palha não tem raiz, a palha não tem vida, a palha queima, a palha é espalhada pelo vento, a palha some, a palha funciona como nada aqui. Mas você não foi chamado para ser palha,
viçosa e frutífera, plantada, como diz o salmista, em outro lugar, na casa do Senhor, será cheio de seiva e de verdor, na velhice ainda dará frutos, porque está plantada na casa do Senhor. Os ímpios não são assim, são como a palha no vento disperso. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Uma pergunta, um questionamento recorrente para todos nós é por que os ímpios prosperam. O salmista perguntava isso, né? Por que essas pessoas são abençoadas se elas não são justas? E nós temos casos assim. A Bíblia vai dizer que isso é provisório, isso é passageiro. O salmista, introduzindo o saltério, talvez, pensando nisso, ele diz: os ímpios, eles não prevalecerão no juízo. Pode ser que no juízo aqui da terra, ele corrompa, ele suborne, ele use de influências, escape, algumas vezes, mas naquele dia, ele não vai escapar, porque Deus é o reto juiz. Todas as suas obras serão claras, publicadas, julgadas e condenadas. Outra coisa que normalmente nós nos perguntamos, especialmente no contexto de igreja: mas fulano está na igreja e faz uma opção de coisa errada. Isso às vezes escandaliza outros, isso às vezes afasta alguns. Jesus, ele diz no Novo Testamento que, contando uma parábola do campo, ele diz que o homem foi e semeou boas sementes. Enquanto os trabalhadores dormiam, veio um inimigo, ele sabe quem foi, um inimigo, e semeou ali no meio do joio. E daqui a pouco estava crescendo o joio no meio do trigo. E os seus funcionários disseram: vamos arrancar o joio? Ele disse: não, se arrancar o joio, vem o trigo junto. Deixa até o tempo oportuno, o tempo da colheita. Enquanto estivermos aqui, irmãos, haverá um joio e um trigo. Haverá o perverso na congregação dos justos, na igreja. Mas nem sempre, naquele dia, ele não vai permanecer na congregação dos justos. Ele vai ser julgado, ele vai ser expulso da congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio permanecerá. Conhecer de Deus é muito além do Deus que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, que se refere à sua onisciência. Conhecer a Deus, conhecer de Deus, muitas vezes tem a ver com o seu amor. Por isso que às vezes ele fala também que não conhece. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não é que Deus não saiba da existência de Deus, é que Deus não ama. Deus ama o caminho dos justos. Deus ama o seu caminho. Deus sabe por onde você anda. E muitas vezes nós temos que falar: Senhor, conduz os meus passos, guia-me por veredas planas, para que eu não me desvie. Concluindo, irmãos, nós temos aqui um desafio, um grande desafio. Esse salmo nos chama a uma decisão, a decisão de nos afastarmos de tudo aquilo que nos influencia negativamente, que nos prejudica e, sobretudo, que nos afasta de Deus. E assumirmos o compromisso de firmarmos na palavra, de lermos e meditarmos nela, encontrarmos forças e alegria em Deus. O ponto central é o deleite e o prazer na lei de Deus. Que você seja feliz, seja abençoado com felicidade em 2026, por se afastar daquilo que te afasta de Deus, os ímpios, os pecadores,
escarnecedores, e se aproximar com zelo, com amor, sobretudo com alegria, prazer e deleite da palavra viva e santa de Deus. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente. Amém.